Esse programa foi gravado na semana retrasada com a galera do Wrexham Brasil, já tava pronto, já tava tudo certo, e aí, de repente, recebemos a bomba na tarde de segunda-feira, ou na manhã, não me lembro. Tragédia, uma tragédia. Então estamos aqui pra fazer esse plantão Carlo Ancelotti. Bomba! De última hora, toda a emoção do meu pau na sua mão. O Jornal do Nenê apresenta... É o plantãozinho do Nenezinho. Antes de começar o Pelada, que vai ter o início tradicional, Galvão Bueno e tal, não sei o quê, com a galera do Wrexham Brasil, estamos aqui, eu, Vitinho e Maidana, pra falar sobre a CBF ter anunciado Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira. O treinador, no dia de hoje, que nós estamos gravando, dia 13 de maio, já falou, já deu entrevista coletiva, já confirmou. Queria mandar um abraço pro Marcelo Bassoli, né, que tinha dado essa deixa, tirado onda comigo. Eu citei ele alguns programas atrás. Foi um furo de reportagem que ele deu, na verdade. Deu bosta, né? Seguiu o Fabrício Romano ali, o cara não erra. E ele errou. Porque o Ancelotti voltou atrás no programa que a gente falou, e a gente tinha sido tapeado pelo velho de novo. E aí as coisas se desdobraram, ele acabou voltando atrás da voltada atrás. Mas esse desenrolar aconteceu de fato. E o Ancelotti, no fim das contas, já diria Galvão Bueno, que fez um post no Instagram falando habemus technicum, né? Tivemos aí o conclave do treinador brasileiro. Eu queria muito, isso não vai acontecer, tá? Mas que a primeira pergunta que algum repórter brasileiro fizesse pro Ancelotti fosse: você quer realmente treinar a seleção? Em que parte você fez parte disso aí, dessa maluquice de não ser contratado? Em algum momento você não quis, você rateou? Porque isso tem que ficar claro pra mim, tá ligado? Cara, tem que ter jornalista falando esse tipo de coisa na primeira entrevista coletiva dele aqui. Sim. Que é o que tudo indica. Ele vai convocar a seleção. Ele vai. Qual que é o lance do contrato dele, né? Ele vai ficar no Real Madrid até dia 26 de maio, até o fim de La Liga. Por quê? Já me incomoda. Talvez ele venha antes, logo depois do Real Madrid perder a chance matemática. Mas, cara, é virtualmente impossível o Real Madrid tirar do Barcelona esse La Liga depois do clássico do fim de semana. E o Edinaldo apresentou ele como maior treinador do mundo. Vale lembrar que o Ancelotti fez um contrato de 1 ano só, até a Copa de 2026. Primeira pergunta que eu quero saber pra vocês: faz sentido esse contrato de 1 ano pro Ancelotti? É meio que uma ducha de água fria? O que vocês acham? Eu acho que não faz sentido, mas isso na minha cabeça é uma exigência do próprio Ancelotti, pra ver se a experiência compensa, se vale a pena, assim. Que ele nunca pareceu que ele tava muito realmente querendo, né? Talvez eu esteja traumatizado, Vitinho, mas eu tenho medo dele estar usando esse 1 ano pra cumprir com a palavra dele da CBF e o Al Hilal da vida vai botar um técnico tampão nesse ano aí, pra depois, se acabar essa Copa do Mundo 2026, ele vai para a Arábia ganhar o máximo de dinheiro que ele puder. Não duvido, cara. Ele vai usar esse 1 ano do mesmo jeito que ele usou a possibilidade que ele tinha de ganhar Champions, de ganhar La Liga lá pelo Real, pra ficar segurando, né? Pra ficar aumentando o passe dele. A gente já falou sobre isso em vários programas aí, que ele só tá usando os times pra acumular dinheiro. Né? Vamos fingir que não. Vamos fazer esse exercício, Vitinho, eu gosto também. Vamos fazer esse exercício que ele realmente tá afim de vir. Pelo amor de Deus. E que esse 1 ano é simplesmente pra ele falar: cara, nunca treinei uma seleção, tô inseguro, quero ficar, mas eu gostaria de ficar mais um ciclo de Copa com vocês. Imagina que seja, sendo otimista, né, Vitinho? Imagina que seja isso. Isso. Qual que é o lance? Pra mim, o timing da contratação do Ancelotti tem que ser levado em consideração o timing do Edinaldo. A crise na CBF, que tá se desenrolando com o desembargador e tudo mais, a gente comentou aqui no Pelada. Com certeza, sim. E pode ser que o Edinaldo caia nas próximas semanas. Pode ser que ele saia fora. Eu acho que é uma cartada do Edinaldo pra dizer: se eu cair, o Ancelotti cai junto, hein, molecada? Pra assustar a galera. É uma cartada midiática do Edinaldo pra ele ganhar força lá dentro. Faz muito sentido mesmo, pra pessoa que ele é. Eu sinto isso. Pode ser que eu esteja viajando e pode ser que eu não tenha nada a ver, que o Edinaldo seja realmente um presidente muito preocupado com a seleção brasileira, coisa que ele não demonstrou todos esses anos, né? De repente. Mas pode ser que ele tenha acordado um dia e agora ele tá preocupado. Ele foi visitado pelo espírito da seleção passada e aí agora ele quer se redimir. É o Scrooge brasileiro. Mas, cara, é óbvio que é uma notícia bombástica e que o Ancelotti, aí nós temos que concordar com o Edinaldo que ele é o maior treinador do mundo hoje. Ele talvez seja, sem dúvidas, cara, o maior treinador do século XXI, eu acredito, e, pô... Ele talvez seja o maior treinador da história do Real Madrid também. Do Real Madrid, um dos maiores da história do esporte. Eu acho que ele é um gênio, o Ancelotti, e não tenho o que dizer. Treinou times diferentes, com características muito diferentes, diferente do Guardiola, que impôs uma filosofia de jogo. O Ancelotti varia essa filosofia, tudo que a gente sempre pediu pra seleção, né? Variação e criatividade. Sim, o Ancelotti é conhecido por ter trabalhos que dão certo muito rápido, né? Ele não demora pros times dele funcionarem. Ele consegue trabalhar bem jogadores jovens. Então faz muito sentido pra seleção. Mesmo com pouco tempo, faz muito sentido. Ele
já vai convocar para os jogos de junho contra o Equador e o Paraguai. E o próprio Galvão Bueno fez um post falando sobre isso, e ele termina o post dele questionando, ele vai assumir a seleção nesse período que a CBF enfrenta essa tremenda crise, e se o Edinaldo cair, ele fica ou vai embora? Ou seja, levanta também essa lebre que a mídia tá um pouco ignorando por conta desse frenesi de ter o Ancelotti aqui. E eu acho que é super justo esse frenesi, molecada. O tamanho do Ancelotti justifica isso. Agora, eu gostaria de saber os pormenores também. Se ele vai estar morando no Brasil ou se não. Que ele queria morar na Europa, né? Ele vai vir pra cá? Ele vai estar disponível pra ir no São Januário ver Vasco e Mirassol? Pra convocar o Léo Jardim? Aí, nem torcedor do Vasco vai, né? Que isso tudo imprime, tipo, qual o nível de dedicação que ele tá? Ele realmente vai acompanhar o futebol brasileiro? Ou ele vai convocar só os caras da Europa e foda-se a gente? É uma mistura de dedicação e comprometimento, né, Vitinho? Sim, sim. São duas coisas similares, mas complementares, na verdade. E assim, nesse sentido, eu concordo que ele precisa viver a realidade brasileira, né? Mas, por exemplo, o Scaloni também não mora na Argentina, né? Não mora? Não faço ideia. Não. A gente descobriu, inclusive, nisso, né? Ele mora na Espanha. Caraca, eu não fazia ideia. Ele nunca assim, morou na Argentina. Tipo, nasceu lá, jogou a infância. Aí quando ele saiu já foi descoberto por uns times lá da Europa, ele foi e nunca mais voltou, nunca mais pisou na Argentina. Ele não convoca ninguém que joga na Argentina, né? Todo mundo que ele convoca joga na Europa também. Então, mas aí eu ia dizer talvez que tem essa diferença mesmo, né? O futebol argentino, globalmente, ele é irrelevante, diferente do futebol brasileiro. Ele é forte lá fora, né? Para as peças que estão lá fora, realmente. E o tamanho do país também, ele é bem diferente, né, cara? Então, assim, o Brasil é um país que todo ano revela 1, 2, 3, 4 peças no Brasileirão que acabam despontando e indo pra fora. O Brasil tem um time grande por estado, né? Num país muito maior do que a Argentina. Pode surgir um cara em qualquer um desses clubes e virar um jogador que tem que ir pra seleção. Né? Minas tem? Sacanagem! Tem um, né? Tem um. Que isso. Tem um aqui que eu não posso, aí, inclusive, é o... tudo. Que é isso? Gostaria que você olhasse a tabela do Campeonato Brasileiro. Não vamos olhar, não é o tema. Para com isso. Vou dar uma olhadinha lá depois, lá. Aí a gente conversa. Não vamos olhar, não. Não é a hora de olhar. Braço do Caio Jorge. Que isso, que momento horrível pra olhar isso. Inclusive, nós não vamos falar do Fernando Diniz aqui, tá? Vocês já sabem tudo que eu penso sobre o Fernando Diniz. Eu não quero comentar isso. Chega! Não quero falar. Tô traumatizado. O cara meteu o programa do Wrexham pra não falar de polêmicas, Vitinho. Calculei direitinho, molecada. Não tem jeito. Mas, ó, de verdade, eu tô ansioso pra ver essa lista do Ancelotti. Dizem que ele ligou pro Casemiro e pro Neymar, né? E eu confesso que eu acho uma decisão inteligente dele, de botar panos quentes, de não inflamar essa situação do Neymar. Ana Thaís Matos deu uma entrevista depois do anúncio do Ancelotti falando sobre o Neymar hipotético também, usando nosso termo. Um beijo, Ana Thaís. Pode usar à vontade. Tá ouvindo, manda beijo. Essa ligação pro Neymar, pro Casemiro, que inclusive deve voltar pra seleção. Inclusive a gente pode até falar de outros nomes que podem aparecer na seleção, como o próprio Antony, né? Que, cara, deveria estar na próxima convocação. Assim, digo em relação à bola, porque moralmente tem toda a questão dele com as acusações de violência e tal. Ele devia ir pra próxima convocação no tribunal também. Eu não sei nem que pé que tá os processos, mas eu quero dizer, cara, tem jogadores aí que podem diferenciar das listas do Dorival. Esse ponto que eu queria chegar. O Neymar não é um deles. A ausência do Endrick também, a gente deve esperar. Cara, até aí nada diferente do Dorival, ele vai manter a mesma linha de trabalho. Esse ponto, pra mim, cara, eu tô curioso pra ver como ele vai convocar. Primeiro porque é o que a gente falou uns 2 pelados atrás, né? Ou um pelado atrás, não lembro. Mas o Ancelotti não conhece o futebol brasileiro atual, globalmente. Mostraram a lista de jogadores que ele convocou que ainda estão em atividade. E os caras de mais nome que tem lá, tipo Davi Luiz, Thiago Silva, tirando o Vini, o Rodrigo, a galera de agora, né? Mas o próprio Richarlison, que já não vem atravessando boa fase. A galera do PSG da época dele lá, mano, não dá. Eu quero ver, não sei vocês, mas como ele vai convocar. Dizem que o Rodrigo Caetano e o Juan vão ajudar muito, fazer a lista longa, a lista larga e o caramba. Pra isso que serve a equipe auxiliar, né? Vamos ver se vai dar o substrato que ele precisa pra trabalhar. Cara, se eu tava fechado com o Léo Dias de treinador, eu tô feliz porque temos um técnico. Sim. A primeira alegria é essa, cara. Temos um treinador. Pô, a gente ficou aqui nessa novela e, claro, ficar revoltado com as coisas que iam acontecendo, porque claramente tava acontecendo um jogo, né? Um jogo ali entre o Edinaldo querendo mostrar que ele era o fodão, que ele ia fazer as coisas acontecerem, e o Ancelotti nessa indecisão de, porra, vem, não vem, vai valorizar o passe dele, mas tá aqui, caralho, que faça o melhor trabalho. É a mesma coisa que a gente falava do Neymar. Se ele já vai ser convocado, a gente não vai torcer pra ele entrar e fazer 7 gols contra, né? Vai entrar pra ele chegar e ser o Neymar hipotético que todo mundo quer ver, que não existe. Mas o Ancelotti não é hipotético. É verdade, cara. E imagina assim, a gente tem as peças pra ter um time bem parecido com o que foi o
o Real Madrid da temporada passada, né? Sem ser esse que não foi uma boa temporada, mas que tinha o Vinícius e o Rodrigo e o Bellingham, que claramente o Rafinha consegue fazer essa função que o Bellingham fazia. Eu diria que até melhor, pela temporada que ele teve. Qual o lado bom pro Ancelotti, tá? Em uma seleção, ele não precisa, numa temporada ruim de defesa, que lesões, etc., contar com o Asensio na zaga. Ele pode convocar outro zagueiro que seja melhor e esteja bem fisicamente. Uma grande vantagem que ele tem também em relação ao Real Madrid, o Mbappé não é brasileiro. Então não precisa pôr pra jogar. Todo jogo ele tem que estar lá. Mas eu não dá pra criticar muito a temporada do Mbappé, né? Inclusive meteu o hat-trick aí no... Você tá maluco, cara. Enfim, mas nem um assunto também. Eu queria dizer que essa ligação que ele fez pro Neymar, pro Casemiro, pra mim é um movimento inteligente dele mostrar boa vontade. Óbvio que eu não acho que o Carleto é um cara... Olha a intimidade que eu já tô, né, com o Carlo Ancelotti. O Carleto não é o cara que, se o Neymar tiver arrebentado, como o Dorival fez, ele vai convocar. Assim, não vai fazer isso. O Neymar quebrado, fudido. Vai montar o time em cima dele. Acho que ele não vai fazer isso. Inclusive, ele montou times campeões em cima de Vinícius Júnior. E isso é, pra mim, o melhor, o cara que mais sai ganhando com essa notícia é o Vinícius Júnior. Ele tem agora o treinador que extraiu o melhor da carreira dele com ele na seleção. Ele não vai poder reclamar, tá jogando fora de posição, porque o Carlo Ancelotti vai botar ele no melhor lugar possível pra ele. Não vai poder reclamar de nada. Vini, agora é teu momento. Irmão, eu acho que esse é o grande recado pra seleção brasileira. Chegou a hora do protagonismo do Vinícius. E eu acho que realmente talvez seja a virada de chave pra ele, porque eu não sei se vocês lembram, mas o Ancelotti foi uma das poucas pessoas do Real Madrid que ficaram do lado do Vini, né? E que se posicionou a favor dele. Sim, em relação ao racismo também. Então eu acho que ele sempre deve ter sido esse suporte pro Vini, assim, que talvez faltava na seleção. Esse cara que é muito próximo dele, que tem liberdade pra xingar ele também. Eu vi o Vini falando que eles discutem o jogo todo, o tempo inteiro, ficam um ofendendo o outro com uma grande amizade. Então eu acho que é isso que tava faltando também. Então, ele vai, né, falaram de outros nomes também que o Ancelotti buscou informações, o Caio Henrique do Mônaco, o Alexandro do Lille, apesar de estar proibido convocar Alexandros, parece que o Ancelotti vai dar uma volta nessa proibição aí e vai chamar o zagueiro do Lille. Do Lille. Mas, cara, ele também tem gente dizendo que ele procurou dica de moradia no Rio de Janeiro. Não sei se vai ser moradia fixa, mas eu acho que ele, sendo treinador do Brasil, ele vai ter que ter um lugar aqui, algum canto que ele possa chamar de casa, porque vão ter momentos que ele vai precisar observar. E a gente fala aí da fase boa do Cruzeiro, falei da fase boa do Flamengo, que talvez não seja tão boa na Libertadores no dia que a gente tá gravando, não dá pra saber o resultado. No fim das contas, eu tô com um sorriso na cara, Maidana Vitinho, porque é uma boa notícia. Sim, sim. Também tô mais esperançoso do que as últimas coisas que vinham acontecendo na seleção. Agora, descarto que pode dar uma merda federal, o Edinaldo cai, o Ancelotti pede pra não vir, o caralho. Se isso acontecer, é o maior vexame de bastidores da história da seleção brasileira. Eu acho improvável, mais do que nunca acho improvável, e acho que a grande notícia ruim sobre isso é Edinaldo Rodrigues parece ter ganhado um passe livre da prisão. Entre aspas, viu, Edinaldo? Não tô falando que você ia pra cadeia, mas, tipo, com o paralelo do banco imobiliário, você acaba de ganhar uma vida. Parece que ele se livra, né, das coisas, assim, muito... Ele tem esse álibi. É quase um álibi. É um álibi. Talvez essa seja a palavra. O que eu acho, assim, é que se não der certo, mesmo se fosse a tragédia que o Vidani falou aí, eu acho que a gente tinha que largar o futebol e ir pro vôlei. Não, aí também já é demais. Irmão, o Beach Soccer acabou de ser hepta, tá? E a Kings League? Kings League, inclusive, o Neymar consegue jogar. Não precisa nem... A gente tem o nosso melhor craque. Não, Kings League acabou o plantão. Acabou o plantão. Vai começar o programa. Kings League acabou. Não, calma. Para. A verdade é que a gente não tocou no ponto mais sensível na chegada do Ancelotti. O meu imbingo. Não. E o Alberto Valentim conversando italiano com ele? Tem que acontecer. Capítulo. Tem que acontecer. Federico Ancelotti. Hashtag... Não, deixa pra lá. Hashtag Federico Ancelotti. Pode votar. Agora acabou. Federico. Bem, amigos do Peladronete, entramos ao vivo e em definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos. Amigo, eu tô aqui com essa galerada aqui do Wrexham Brasil. Começar apresentando ele. Thiago Salerno tá aqui com a gente. Tudo bom, Thiagão? Tudo bem, Galvão? Tudo certo? Prazer estar aqui com vocês. Olha aí quem tá aqui também comigo nessa noite, ele, Lucas Dantas. Tudo bom, Luquinha? Salve, Galvão. Tudo ótimo. Ótima sexta-feira a todos. Esperamos ter um ótimo programa. Isso aí, quem tá aqui também é ele, querido amigo Vitor
Rodrigues, tudo bom, Vitinho? Opa, salve, salve, muito bom estar aqui com vocês, vamos que vamos, prazer. E tá aqui também, Vidani. Tem que estar, né? Não tem jeito. E vamos então falar um pouquinho de futebolzinho, vambora? Hoje especial, hein? Mas bora. Bora. Então vamos, meus amigos. Galera, é o seguinte, eu trouxe essa turma toda aqui, na verdade queria agradecer ao Thiago que, inclusive, né, a gente teve uma transmissão de pensamento, que a hora que você chamou, eu tava também tomado pela emoção de acesso, né, do Wrexham subindo, e tinha gente também pedindo, inclusive, já tinha chegado a galera pra mim e falou, pô, crava alguma coisa com os caras da Wrexham Brasil, porque quem não conhece o perfil, é o Wrexham AFC Brasil, né, o perfil de vocês no Instagram, tudo junto. Isso. Quem ainda não seguir, por favor, siga, o link vai estar com certeza na descrição do episódio, mas a gente, enfim, se conheceu há mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio, quando eu fui lá pra Wrexham, inclusive, na volta a gente trocou muita ideia, gravamos juntos, e desde então, graças a vocês, eu acompanhei jogos do Wrexham, né, porque até então, principalmente National League, né, e League 2 era muito mais difícil de acompanhar, até na League 1 também era difícil, mas até um jogo ou outro acabou passando, até em ESPN 4, Disney Plus, que é uma mordomia que a gente não teve nos outros anos, então, graças a vocês e a comunidade que vocês criaram, que a gente pôde acompanhar, pra quem nunca entrou no site do Peladinho e chegou na gente pelo pessoal da Wrexham Brasil. Conheçam o projeto, tá no ar desde 2012. Tem o site do peladranet.com.br com link pra tudo, redes sociais. Todos os episódios estão lá também em lista, então vocês podem ouvir. Mas dizer aqui que eu escolhi essa data pra lançar o episódio porque calha com a semana de lançamento da 4ª temporada do documentário Welcome to Wrexham, que internacionalmente dia 16 de maio, né? Pros Estados Unidos é dia 15. Pra gente aqui no Disney Plus, então se você não assistiu, inclusive tem o Pelada 665, bem-vindos a e ao Wrexham, que é sobre as primeiras 3 temporadas e o documentário em si. Esse episódio não é sobre o documentário, até porque não lançou temporada nova ainda enquanto estamos gravando, então não teria nem como fazer essa previsão de futuro. Mas, cara, eu queria começar primeiro parabenizando aí o trampo de vocês, e eu nem imagino como deve ser difícil cobrir um time tão distante. Aí eu falo distância literal geográfica e distância de acesso à notícia mesmo, né, cara? Porque a gente não tem uma mídia confiável fora do mainstream, e a local a gente sabe como é cheia de rumores, né? Então, mesmo que você conheça uma galera que mora em Wrexham, que vá trazer notícia, tenho certeza que vai vir muito carregado de opinião, né? E de fofocaiada, assim, que é, acho que o trabalho mais de formiguinha. Cara, pra vocês aí, enfim, como é pra vocês essa jornada de cobrir um time tão distante já há tanto tempo? Eu vou abrir aqui porque eu comecei o perfil, né? E eu comecei a postar as notícias e sempre tive um problema que era as fontes. Eu achei um jornal local que era assim confiável, mas eu sempre tentava me pautar também pelas notícias no portal oficial, né? Eu consegui achar alguns torcedores também que conseguem passar informações com credibilidade. E mesmo assim, eu não vou falar que a gente nunca postou um rumor, né? A gente não tem como a gente garantir isso. Ah, mas jornalismo esportivo também tem que postar rumor, né, cara? Acho que faz parte do aquecimento, né, cara? Tem que incentivar também as pessoas a acompanhar, né? Sempre tenho esse exemplo, o Gareth Bale no Wrexham. Né? Isso foi falado, e o cara tava jogando golfe, né, o tempo todo. Ele não tinha nem pensado em jogar futebol de novo, desde que ele tinha aposentado, né? E tinha esse murmurinho, Aaron Ramsey, mas eu acho que tá ficando mais fácil, porque tem mais veículos cobrindo agora. Ainda assim, eu confio bastante em alguns torcedores locais e também em veículos que estão ali no dia a dia do time, veículos que eu considero que não são, eu acho que tem sim um grau de parcialidade por serem setoristas, mas tem um grau assim de verificação de notícias. Claro, não, e assim, acho que também por se tratar de um clube tão ligado a uma comunidade, cidade pequena, acho que essas coisas se misturam muito, né, cara? O que é de fato rumor e o que é de fato um interesse vazio, assim, que acaba não dando em nada e tal, um tiro na água, né? Acho que no caso do Wrexham, principalmente nas últimas 2, 3 temporadas, acho que com certeza tiveram notícias aí que hoje a gente encara como rumor. O próprio caso do Bale, eu acho que, tudo bem, pode ter sido sempre uma grande balela, mas eu não acho impossível que tenha
havido uma procura pelo cara, assim. Ainda mais sendo, acho que o único nome galês pós-Giggs que a gente conheceu, assim. É Giggs e Bale. O resto não existe no País de Gales do futebol mundial. Mas e pra vocês também, Vitor e Thiago, como é que vocês veem também a criação da comunidade? Porque é uma surpresa, né? Ter tanta gente no Brasil que abraçou o Wrexham do jeito que abraçou, né? Eu acho legal, né, que isso que tu falou sobre a questão das notícias, né? A comunidade, ela surgiu por causa disso um pouco, né? Porque tinha muita gente interessada em saber, mas que talvez não sabia onde buscar ou não tá habituado a ler notícias em inglês, enfim, né? Então o Lucas, quando criou, ele fez esse serviço, né? E assim foi quando eu cheguei à comunidade pesquisando algo nesse sentido e encontrei a comunidade, e acho que aconteceu com o Vitor também. E tem o site nosso oficial, né? Onde a gente veicula basicamente tudo que a gente apura, concentra ali as pessoas para poder ter acesso à comunidade, né? Essas transmissões fechadas que a gente faz também. Então, e é uma comunidade, como tu disse, né? Só vem crescendo, os números das nossas redes sociais, cara, estão surpreendendo cada vez mais, assim. A gente tinha achado que a gente tinha chegado num teto, assim, de uma bolha que acompanharia o Wrexham, e a gente viu nessa reta final de League One que essa bolha tá recém começando. Legal. Começou a atingir um outro nível de números e views e curtidas, enfim, mas acho que vai muito da credibilidade do nosso trabalho, né? A gente passou a acompanhar, inclusive, outros canais fazendo algum tipo de transmissão também de Wrexham, mas eu acho que a grande parte da galera que quer acompanhar acaba se concentrando na nossa comunidade com a narração do nosso Vitor Rodrigues aí, que é o narrador oficial, né, Vitor? É isso aí. Foda. Pô, essa questão da notícia, eu que tenho, ando escrevendo pro site, né, as últimas notícias, tudo que tem saído, eu que tenho atualizado, né, tenho ficado com essa função, principalmente nessa segunda metade da temporada, e agora pra próxima, então, o bicho vai pegar. E aí eu tenho reparado muito nisso, onde buscar, né, essas fontes, onde que vai ter a credibilidade, mas tem um rumor, mas o rumor, pelo que eu notei, olhando tanto os veículos que publicam as notícias, quanto as comunidades de torcedores lá fora, lá não fica tanto na fofoca, a galera gosta de trazer um pouco mais, umas coisas mais embasadas, e aí ficar especulando em cima disso, né? Então não tem sido tão difícil assim encontrar fontes. Aí, claro, tem os lugares, por exemplo, o The Wrexham Insider é um canal que ele já publica mais fofoca, publica umas 10, 20 coisas por dia. Só que lá é legal porque eles gostam de citar, e eu geralmente vou nas fontes das mídias mais consagradas, né, o The Leader, ou o próprio Sky Sports, BBC agora tá fazendo muito, né, BBC Gales. Então, geralmente esse Wrexham Insider pega as fofocas, mas eles sempre citam a fonte. E principalmente entrevistas, os canais dos clubes, ou então, por exemplo, eu quero saber sobre lesão, sobre por que não sei quem tá de fora. Vai ter a fofoca, vai ter a especulação, mas sempre o Phil Parkinson, em alguma entrevista, em algum lugar, ou em algum podcast, alguém fala alguma coisa. E aí é legal que mesmo esses canais, assim, de mídia lá fora, que gostam mais de um burburinho, eles sempre fazem esses links pra esses canais mais oficiais, que tem fonte confirmada. Então acaba sendo um trabalho interessante de fazer, porque você consegue ter uma informação de qualidade, mesmo com toda essa distância, né? Até ia perguntar de onde vocês são, né? Porque eu sei que vocês são de enfim, partes diversas do Brasil. O Lucas, se eu não me engano, é de fora, né, do Brasil. Não tá morando aqui, ou eu tô viajando. Isso, eu moro em Iowa, né? E eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, nascido e criado aí, morei aí até porque eu morei aqui nos Estados Unidos antes, mas agora, desde 2019, eu estou aqui, nessa parte aqui do país. Mas eu tinha morado aqui em Austin, Texas, de 2012 a 2013, depois de 2015 a 2017. Mas fora isso, sempre morei em Belo Horizonte, né? E até 2019. E vocês conheceram na comunidade mesmo, vocês três, né? A galera da... Sim. Você é da onde, Thiago? Você é do Sul, né? Sim, sou de Porto Alegre, aqui, Rio Grande do Sul. O Thiago e o Vitor já conheceram pessoalmente. Eu ainda não tive a oportunidade, né? Mas eu vou ainda. A próxima vez que eu estiver no Brasil, vai ter que rolar o encontro. Não, eu ainda não conheci o Thiago pessoalmente. Ele tentou me levar pro rolê umas 2 vezes, mas eu tô difícil. Não caí no papinho dele ainda não. Caraca, olha aí. O homem é só poesia acústica, irmão. Inclusive, o Vitor tá em São Paulo, né, Vitor? Realmente. Isso, eu sou de São Paulo, zona leste de São Paulo, Itaquera. Foi da hora que vocês falaram um pouco das dificuldades de cobrir o Wrexham, porque eu acho que, enfim, a ideia do programa não é ficar fazendo um perfil do Wrexham Brasil, e muito mais a gente falar sobre a nova realidade que o Wrexham tá passando, né? Eu acho que isso que é a parte maneira e divertida de terem feito a cobertura. E até ia perguntar, algum de vocês é jornalista de fato, ou pra vocês todos é um hobby que tá virando cada vez mais sério aí, e vocês estão aprendendo enquanto fazem? Foi uma transição, porque eu não sou jornalista, eu trabalho com digital. É mais fácil, né, criar as mídias e começar
a pontuá-las, mas eu não sou jornalista. Então. Eu sempre li bastante, né? Eu lia o Lance, eu lia Estado de Minas, Placar, revista Placar, eu sempre tinha essas revistas, então eu consigo, né, colocar as coisas em termos ali que talvez soam ser jornalísticos por causa dessa influência que eu tive, né, com o esporte. Sempre fui de acompanhar bastante, de acompanhar mesas redondas e assistir esses programas também, além de ler muito também. Eu também não sou jornalista, né? Eu até brinco que eu descobri tarde demais que eu gostaria de ser jornalista e acabei levando isso para um lado do hobby. Enfim, me encontrei na Wrexham Brasil fazendo realmente essa cobertura, essas transmissões que a gente faz e trazendo tudo isso para um público-alvo aí, mas também não sou jornalista. Cara, e você também não, né, Vitor? Eu não sou, eu tenho um estudo na área, eu sou escritor, né, há muitos anos, estudei algumas coisas. Já ajuda pra caramba, inclusive, pra comunicação. Sim. E assim, estudar mesmo texto jornalístico, principalmente ligado ao futebol, eu faço por hobby desde 2008, mais ou menos. Escrevia para uns blogs também, mas jornalismo mesmo de formação eu não tenho. Eu acho maneiro, isso eu compartilho com vocês, assim. Pelada existe desde 2012. Em alguns momentos, assim, eu jamais vou ter a pretensão de me chamar de jornalista, porque eu acho isso um desrespeito com os profissionais, inclusive, que estudaram pra isso. Mas dentro do jornalismo esportivo tem muito cara que é ex-jogador, que é entusiasta, etc. Então eu acho que existe essa convivência maneira, principalmente quando é uma mídia parcial. E aí eu tô dizendo realmente, cara, vocês são pessoas que se encontraram em prol de um time e em torno dele vão fazer, enfim, as pesquisas de vocês e tudo mais. Eu acho que esse é o grande lance de, principalmente as redes sociais permitiram que isso acontecesse, né? De você fazer algo de fã pra fã. Essas mídias especializadas que é feito pela própria galera e a galera vai aprendendo e tal com o caminho. Eu acho curioso e até divertido ver como essa brincadeira, não é que ela fica séria, mas exige comprometimento, exige um nível de seriedade de vocês pra, tá lá, ainda mais, né, pensando nas ligas abaixo da Premier League, que são 46 rodadas, né, fora jogo de Copa, e a Inglaterra tem Copa pra tudo, né, cara, os caras fazem 1 milhão de Copa lá pra você acompanhar o Wrexham por conta do fenômeno Hollywood, né, de Ryan Reynolds e Rob McElhenney e caramba, e tudo aquilo, trouxe pra gente uma realidade que o documentário apresentou, né, que é a realidade de, uma cidadezinha pequena, esse conto de fadas, né, e todo mundo aqui do Brasil tem muito isso, né, acho que mesmo quem nasce em São Paulo tem isso com a Portuguesa, quer dizer, uma grande capital encontra na Portuguesa isso, né, do time local, ou no Juventus da Moca, e tem vários exemplos, mas ao longo do estado de São Paulo, ao longo dos estados do Brasil inteiro, você vai ter sempre o time de menor expressão, que a galera tem um carinho grande, etc. E, encontrar isso fora do Brasil é uma maluquice. Uma coisa que eu acho legal que tu falou, né, o lance das 46 rodadas, né? A gente nasceu como uma comunidade, né? E aí tentando se retroalimentar, né? Tanto com conteúdo, quanto com os jogos, as transmissões de fato. E aí uma coisa que a gente se orgulha bastante, e que o Lucas sempre bate bastante nessa tecla, é a questão da consistência, né, cara? A gente, já nasceu e morreu muita comunidade cobrindo futebol alternativo. Total. Ao longo desses tempos, inclusive de time grande, entendeu? De Chelsea, Manchester United, enfim. E a gente, assim, há 3 temporadas, basicamente, né? A meia temporada da National League, né, Lucas? A gente transmitiu meia temporada da National League, que foi quando liberaram os direitos de transmissão internacionais. Toda a League 2, toda a League One, fora os amistosos de pré-temporada, né? Uhum. E a gente até o TST, que era um amistoso não oficial, a gente fez a transmissão. Caraca. Teve um fute 7 contra os Desimpedidos, teve um monte de coisa. Eu lembro. Caraca. E a gente tem essa consistência, eu acho que isso é um mérito muito grande da gente, assim, que apesar de não ter essa formação, que nem tu disse, jornalística, a gente ter consistência, eu acho que é o nosso maior mérito, eu acho. Eu acho que nesses casos a paixão compensa, né? A falta, talvez, de conhecimento técnico, a paixão compensa. Sim. Uma coisa muito legal também é essa capacidade aglutinadora mesmo que o Thiago trouxe da comunidade que trouxe também esse gás pra gente. Por exemplo, quando eu cheguei interessado em assistir os jogos e estudar o clube. Eu tava trabalhando com futebol profissional, como analista de desempenho e tal. E aí eu entrei na comunidade, falei pro Lucas, falou, tô fazendo as transmissões, você não quer comentar aí pra gente? Comecei a comentar. E aí chegou o Arthur pra narrar, ele falou, eu quero narrar
narrar os jogos. Eu falei, mano, eu sempre tive vontade de narrar. O Lucas sempre falava, pô, narra aí, Vitor, narra aí. Eu nunca tive coragem. Chegou o Arthur fazendo, apesar de eu já trabalhar com voz, ter palco, de ter banda há muitos anos, mas pra narrar jogo, falei, não vou fazer. E aí eu fui desenvolvendo, do mesmo jeito, essa questão da escrita jornalística ligada ao futebol. É algo que eu já tinha de um tempo, tinha ficado pra lá, agora desenvolvendo de novo. Essa consistência que a comunidade traz faz a gente querer também se desenvolver, a gente querer profissionalizar cada vez mais. A gente fala isso, pô, dinâmica de transmissão, vamos cada vez mais aprimorar isso. Por quê? Porque por mais que hoje eu acho que nem é mais um hobby, né? Hoje é um projeto. Hoje é muito, tá além, pelo menos pra mim, pro Thiago e pro Lucas, que estão em todos os jogos, né? Tá além de um hobby. Mas mesmo que seja um hobby, é um hobby, a gente fala, pô, cada vez mais vamos fazer com maior qualidade. Porque quanto mais a gente tá estudado, quanto mais a gente tá com essa prática, melhor vai ser pra todo mundo. A gente se diverte mais na transmissão, a gente enxerga mais o jogo, a comunidade também recebe isso de uma maneira bem melhor, né? Então é muito louco. Essa história do desenvolvimento do clube, da cidade, respinga também na criação e no desenvolvimento da comunidade Wrexham Brasil, né? Já a gente tá no documentário. E pegando o gancho, né, Vitor? Agora pra próxima temporada a gente tem o grande desafio, né? Que antes meio que, se tu quisesse acompanhar o Wrexham, tinha que ser pela Wrexham Brasil. Não tinha outra alternativa. Caraca. E agora na Championship tu vai ter a opção de ver no Disney Plus, né? Quem tem o plano mais caro tem a transmissão da Championship. Don't forget where you came from. Don't forget what you're made of. The ones who were there, but no one else would care. And don't be afraid to cry now, even when the world comes crashing in. Don't forget to sing when you win. Don't forget to sing when you win. Tem uma parada que eu preciso falar do hobby do Ryan pra tirar esse elefante branco da sala, que é... A gente sabe que os caras são Hollywood, irmão, tá ligado? Eles vão fazer discurso bonito porque eles fizeram isso a vida inteira. Cara, o bom ator, o cara que é artista, ele é acima de tudo um vendedor da própria arte, tá ligado? Ele é um especialista nisso. Então os caras estão produzindo um documentário que é um produto. Eu tenho certeza que, assim, esse enredo de Hollywood que acabou acontecendo na vida real, nenhum roteirista de nenhum documentário faria, porque tem coisas que só existem na vida real. Porque se você escreve pra um filme é muito forçado, tá ligado? Então só pode existir uma história como a do Wrexham na vida real, senão no filme ninguém ia ver. Eu falar, cara, esse negócio não existe, pô, não tem como, não tem... É bizarro mesmo, assim. E aí, até queria dar crédito a quem merece, né? Que o Humphrey Kerr, que é o cara que fez o Rob assistir o documentário do Sunderland, né? O Sunderland Till I Die, e aí, a partir de lá, o Rob se encantou por futebol de novo e falou, cara, peraí, deixa eu fazer essa... Foi esse toque e o Kerr hoje, pra mim, inclusive, o Rob e o Ryan vão passar e o Kerr nunca vai largar a mão do Wrexham, porque é o mais apaixonado disparado, né? Ele jamais vai largar esse osso. Ele que era, sei lá, roteirista de série, caralho, nem deve fazer nada disso, né? Deve ficar só do clube e pronto. A gente tá passando por um momento até delicado na carreira do Ryan Reynolds em relação a Blake Lively e o lance do Justin Baldoni, que eu acho que tira um pouco do brilho pra galera que vai ver o time do Wrexham e fala, pô, talvez o carisma do Ryan, que pra mim era, mano, no programa que a gente gravou sobre o documentário, o Ryan Reynolds, ele era o sinônimo de carisma, assim. Cara, esse cara era o cara que todo mundo queria ser amigo e tal. Não que ele tenha perdido isso definitivamente, mas eu acho que tá num momento e a galera tá botando em xeque isso. Ih, será que o maluco tá fazendo merda? A esposa dele? Ou será que realmente eles são vítimas dessa história? O que tá rolando? Mas, de qualquer forma, eu acho que, inclusive, independente disso, né? Eu queria deixar aqui meu parecer de, como fã do Rob McElhenney, eu acho que só por ele eu já torceria de qualquer forma. Como fã de Always Sunny também, eu acho do caralho. Só pelo Phil Parkinson eu já torceria, já. É, óbvio que depois de conhecer o Wrexham, só pelo Mullin, pela história dele, pelo time feminino também, tudo que a gente acompanha, cara, é foda demais você ver. E eu ainda fui pra lá e tenho esse outro adendo de ter as memórias físicas táteis, né? De ter pisado lá, de ter sentado no estádio, caralho, e ter esse carinho geográfico também. Mas, cara, National League, League 2, League 1, em 3 anos, o famoso back-to-back-to-back, né? E aí, primeira coisa que eu queria falar pra vocês é, pra mim, Phil Parkinson é o maior treinador de futebol meia-boca da história do planeta. Ninguém treina o futebol meia-boca como esse cara. O maluco é um gênio, cara. Perfeito. E ele já era antes de ir pro Wrexham. Inclusive, quem pegar o currículo do cara vai ver que ele era especialista em subida da League 2 pra League 1, né? Ele era o recordista, o caramba. Então, bizarro, assim. Cara, pra vocês, como é que vocês estão vendo esse momento, que ao mesmo tempo que é emocionante e só sorrisos,
confesso que me dá um cagaço, tá? Como um cara que admira, porque realmente pra mim eu olho pro cenário de futebol europeu e do Reino Unido, e você vê lá na Championship o nome dos times, cara, tem um monte de time, mano. O Middlesbrough tá lá, que é o time que jogou o Juninho Paulista, a gente cresceu ouvindo o Middlesbrough na cabeça, o Leeds direto frequentando, um monte de time inglês tradicional pra caramba, frequentando a Championship, e aí você falou, peraí, nós estamos no quintal da Premier League. Então, cara, pra vocês é mais emoção, é mais cagaço? O que vem na cabeça que eu não penso em Championship na próxima temporada já? Eu acho que é uma mistura dos dois. Eu já lembro na League 2, o nosso primeiro jogo, né? O susto que a gente toma, eu até cheguei a falar, pô, é melhor ser rei na National League do que ser saco de pancadas na League 2. E depois o time se recuperou, mas... eu acho que vai ser um choque de realidade, sim, a primeira temporada na Championship. Eu não acho que o time chegou num teto, mas esse teto ele tem que ser erguido à medida que o projeto vai aumentando. O projeto tem que aumentar, eu concordo com você também. Acho que o projeto, ele, assim, da forma como ele foi construído hoje, em cima de dinheiro de Hollywood, me parece que esse dinheiro chegou no limite, de onde ele poderia chegar. Óbvio, né? A gente tá falando aí de um time que já atraiu patrocínios absurdos, não, inclusive fora de escala pra League One, né? Muito fora de escala já, mas ainda é fora de escala de Championship abaixo. A receita do Wrexham desse último balanço, que foi publicado dia 31 de março, uma empresa dessas de auditoria, de consultoria, colocou que tá na média já da Championship, a receita do Wrexham. Ah, legal, não tinha noção disso. É 27,2 milhões que arrecadou e a média é 22. Então já o Wrexham tá se preparando já pra estruturalmente, pelo menos, tá no patamar. Dentro de campo aí é outra história, né? Mas sim, estruturalmente... Mas esse lance, né, Vitor, da questão da receita, né? A gente tinha visto no meio da temporada ali um balanço que dentro da League One o Wrexham era o 6º elenco mais caro, uma coisa assim, né? Mas que se comparado a elencos da Championship ele estaria meio que da metade para baixo da tabela. Mas aí tem um outro ponto que é a questão meio que do fair play, né? Tipo, na League 2 tu pode gastar com salários e contratações até 40 e poucos, quase 50% da tua receita. Na League One esse teto sobe para 45, né? Na League One, se eu não me engano, é algo em torno de 65. 60, é esses percentuais. Mas tu não pode ficar em débito. Pô, mas já é tipo um terço a mais, né? É um terço a mais, já é bastante, pô. Isso. Só que na Championship, tu pode operar no negativo por 3 janelas seguidas. Caraca. E aí é onde os caras navegam, entendeu? É aí que todo time de futebol, inclusive, no mundo inteiro existe, né? É nesse acordo. Aqui no Brasil é só assim. Parece que somadas 3 janelas, tu pega 3 janelas, início, meio e fim de temporada, pode ter um débito em torno de 40 e poucos milhões de libras. E aí os caras... É muita coisa, entendeu? Agora a gente vai ver um movimento de investidores externos, né? A família Ellen, né? Que foi, inclusive, estava lá no estádio no momento da invasão, tiveram fotos, né? Mas elas é uma família que investiu em Syracuse, no estado de Nova York, muito dinheiro, né? Tem muito dinheiro, é dinheiro antigo, né? É dinheiro muito antigo, e eles agora são os sócios minoritários do Wrexham. E eu acho que vai ter um movimento de trazer mais desses investimentos agora. Eu acho que até tinha uma brincadeira sobre isso nos passados aí, que era de brincar, até o próprio Ryan Reynolds cita isso na 3ª temporada, né? Que ele fala sobre dinheiro do petróleo, né? Quando ele vai falando da diferença, da distância. E eu acho que começa a entrar nessa briga muito desigual, né? Assim, quando a gente entra no aspecto econômico, e aí entende o futebol como um mercado totalmente quebrado em relação ao mercado global de qualquer, não tô nem falando de esporte, qualquer coisa, assim, até Hollywood, né? Até mercado de estrelas, música e cinema e tal. Futebol tem cifras absurdas, assim, não tem nada igual, assim. Se você pegar um jogo de futebol, principalmente a gente acha caro, por exemplo, pô, eu vou num show de uma banda que eu adoro, vou pagar milão no ingresso pra ficar na arquibancada, caro. Pô, cara, o preço de jogo de liga europeu, a gente falou 46 rodadas, você tá pagando R$500 por dia que você vai, cara. Se quiser ir na temporada inteira, você tem que vender a família, você tem que fazer algum tipo de crime. É Breaking Bad. Você assistir todo o jogo. Eu acho que é um cagaço gostoso que a gente sente agora. É o melhor tipo de problema que a gente queria ter como fã, tá ligado? Como torcedor e tal. Você fala, pô, eu quero ver, eu quero botar a teste, porque o pior já passou. Se cair de novo, a gente sabe como volta.
O caminho tá aí. É óbvio, o conto de fada seria lindo chegar direto até a Premier League, mas porra, a realidade também bate forte. Né, tipo, você vai pro recreio, você tá na 4ª série, né, e vai pro recreio com os menor, e aí no ano seguinte você tá na 5ª série e começa a ir pro recreio com os grandes. Você fala, nossa, é um cagaço, mas é um cagaço diferente, né? Como é que é agora? Antes era o maior dos menores, agora eu sou o menor dos maiores. Mano, esse exemplo é o melhor possível, cara, exatamente, porque eu acho que o salto da League One pra Championship, inclusive a mudança de nome, ajuda a exemplificar isso, né? Porque você tinha ali uma progressão, por mais que seja só National League, League 2 e League One, de repente muda pra Championship, é outra parada. Foda-se, né? Nem mais liga. O documentário, né, por ser feito por galera de Hollywood, pega muito pessoas, né? E aí, inclusive, essa temporada achou um balde de água fria pra quem é apegado ao Mullin, por exemplo. O maior ídolo da história do clube, acho que é seguro dizer isso. Mas nessa temporada não passou de um coadjuvante. Mal jogou, essa é a verdade. Nos jogos mais importantes, inclusive, na decisão, pra mim é muito simbólico de ter acompanhado. Cara, eu tava no estádio, vendo o 6-0 contra o Morecambe, com o hat-trick dele, falando, maluco, esse maluco é o Pelé branco, pô. Esse cara é o Deus, é o Lúcio Flávio do tempo moderno. Tá maluco. É o Paulo Baier galês. Porra. E aí chega agora e você vê ele de calça, de moletom, de agasalho, no dia mais importante do ano. Pô, cara, é meio foda, tá ligado? É triste, é meio deprimente. E aí você começa a entender que daqui pra frente, cara, se apegue menos às pessoas, porque não é mais sobre indivíduos. É sobre o time e a trajetória e o projeto, né? E, inclusive, vai ser cada vez menos sobre o Robbie Ryan. E eu acho que a temporada 3, inclusive, já deixou eles bem de escanteio, muito por conta do Deadpool 3, obviamente, mas já ajuda a entender um pouco isso, né? Que é menos sobre eles também. Com certeza. Só pegando mais 2 pontos, assim, né? Sobre, como é que vai ser essa chegada da Championship. Tem dois aspectos, né? Que a gente pode olhar por 2 prismas, a mesma coisa. Primeiro que, tipo, a própria galera de lá tinha aquela dúvida de, será que é bom subir na primeira temporada de League One? Será que a gente não precisa estruturar melhor? Concluir as obras do estádio, talvez? Eles estão com o COP temporário ainda, né, cara? Foda. Exatamente, né? Ou daqui a pouco estruturar mais o CT, ter uma academia mais moderna, enfim. Ter uma estrutura, né, uma musculatura pra chegar na Championship mais parrudo. Essa era uma visão. Só que a outra visão é aquela que tem coisas que só acontecem com o Wrexham e não é possível duvidar de nada. Ninguém pode duvidar que os caras vão chegar na Championship e não vão subir direto, velho. Não, na moral, se daqui uns 10 anos descobrirem que o Ryan e o Rob compraram pra fazer o documentário, pô, eu perdoo, tá na hora. Foda. Parabéns, cara. Muito bem comprado, baita história, tá perdoado. E enganou todo mundo. Porra, mesmo que não engane ninguém. Então, foda-se, é linda a história, tá maluco. Só pra deixar, pra quem não conhece, não acompanha, né? Eu falei do COP temporário aqui. O COP é como chama um lado da arquibancada, que é aquela arquibancada mais curta, né? Que fica atrás do gol, que eles demoliram, que chamava popularmente lá, daquele estádio chama COP, né? De todos, pra quem também não acompanha tudo. Mas demoliram e tava sem arquibancada, eles construíram uma temporária lá e ainda o projeto era que tivesse uma nova. Inclusive, aquela arquibancada nova ia ser o molde pra reformulação do estádio inteiro, né? Isso. Já é pra ser um projeto de modernização e tudo, e a construção nem começou, né? Vai rolar uma... Foi expandida, né, no final da temporada passada para ter mais torcedores, né, para essa temporada, mas ela já está sendo desmontada, já, se eu não me engano, já foi desmontada. Uhum. Ela começou a ser desmontada ainda no final da temporada da League One, ainda ela já estava sendo desmontada, e é uma obra que vai ser feita pro europeu, sub alguma coisa que vai ter, que Gales vai ser uma das sedes. Então isso aí agilizou as obras. Eu lembro que até na série eles divulgaram que tava difícil de aprovar as reformas do estádio, tudo, né? Acho que eles conseguiram uma desculpa, né? Levaram o prefeito pra série. A arquibancada temporária foi um resultado disso, desse imbróglio, dessa burocracia que ficou estendendo isso aí. Essa aprovação ou reprovação. Inclusive, falando do dinheiro fora de Hollywood, né? Do Wrexham já expandindo o seu ramo de investidores, essa família Allen, a Kaylin Allen, virou sócia minoritária, e um dos primeiros projetos que ela anunciou foi a construção do COP definitivo, o projeto do estádio, investimento no feminino e na estrutura tanto do profissional quanto da academia de base. Então não só veio dinheiro, como já veio a execução desses projetos, né? O Wrexham provavelmente deve terminar essa Championship já com uma estrutura de Championship. Ou, se não pronta, mas muito encaminhada no sentido organizacional, né? Então é legal ver que desde o começo, né? Eu lembro também quando, na primeira temporada, quando eu cheguei, eu falei pro Lucas, eu falei, cara, trabalhando com futebol, principalmente o europeu, você começa a ver essa questão da estrutura, esse abismo que é, né? Do Brasil pra lá. E o Wrexham é um time que tem um projeto muito bom e é a longo prazo, sempre foi a longo prazo, né? No primeiro episódio eles falam, daqui uns 10
10, 15 anos a gente quer estar na Premier League. Não sabemos quantos, mas sempre foi pensando em longo prazo. E a gente vê que cada mínimo detalhe, seja do perfil de contratação agora, que são jogadores com 22, 23, 24 anos, seja nessas reformas aí, é sempre pensando no legado, sempre pensando em quem vai vir depois, em quem serão os próximos presidentes, quem será a próxima comissão. Então é legal ver isso se construindo dessa maneira, né? E esse lance do Mullin, hein, mano? Eu acho que é a grande pergunta de todo mundo que viu o documentário, porque literalmente estamos falando do Welsh Pool, né, molecada? É o cara que apareceu no Deadpool, ele é seguramente o maior ídolo da história do Wrexham, por mais que talvez hoje ainda não sigam dizendo isso pra toda a cidade, ele globalmente vai ser e sempre será. Mas fato é que muito se diz, né, sobre o afastamento dele do elenco. Não que ele tenha sido oficialmente afastado, ele continuou treinando o tempo todo, mas nunca mais relacionado pra jogos. E dizem que ele brigou com o Parkinson e que houve algum tipo de entrever entre eles que nunca mais fosse considerado. Dizem que ele também tem gente que diz que ele só nunca se recuperou completamente das lesões e não era mais fisicamente confiável. Tem gente que diz que é uma mistura de tudo. O que vocês acreditam que rolou e o que vocês sabem que rolou de fato? Isso é tudo que a gente quer ver na 4ª temporada, né? Se não tiver essa fofoca aí, pode mandar cancelar, né? Verdade, concordo também. Não, eles não podem fugir disso, né? Eles vão ter que... Mas assim, eles vão dar uma desculpa oficial. Sim. Nós estamos aqui pra falar sobre desculpas que podem ser reais e talvez não sejam oficiais, né? A gente nunca viu a série tratar assim, tipo, pega a primeira temporada lá, teve aquele atacante lá que errou um pênalti, não, foi expulso, né, num jogo lá, cara. Mas aí estamos falando de um cara que aparece no primeiro episódio, na moralzinha. É. Pode ser que tenha a história real, pode ser que ela não venha completa, mas assim, o que a gente conseguiu à distância validar é muito isso do que tu falou, assim, né? O Vitor, ele sempre vai no caminho do que o Phil Parkinson falou e tal, não sei o que. A gente fica mais no campo especulativo, mas o fato é que ele nunca mais jogou. Esse é o fato que é, tipo, isso não tem, é incontestável. Quanto foi o último jogo que ele jogou? Acho que foi o primeiro ou segundo jogo de janeiro, já foi o último. Eu lembro que até hoje compartilharam no perfil do time, né, que o gol dele foi, enfim, botaram uma honraria lá pro gol dele na League One. Contra o Blackpool, né? Foi o gol do campeonato, se pá, gol contra o Blackpool. Ele tem 3 gols só nessa liga, 3 golaços. Ele só fez golaço esse ano, né? Quase não fez gol, mas só fez golaço. Aquele gol de primeira dele é bizarro, pô. É bizarro. Esse gol contra o Blackpool é bizarro de golaço mesmo. Mas é isso, sim. Ele também, eu não sei nem quantos minutos ele teve em campo, assim. Acho que ele teve pouquíssimos, se for pensar. Porque o começo da temporada ele chegou machucado. Ele teve 27 jogos. De cabeça, eu lembro, 26 jogos. Só que só 9 como titular. 1.153 minutos. Isso na liga ou toda a temporada, Vitor? Ele jogou muito jogo de Copa, né? Não, só conta na liga. Só ali. Isso. Que ele jogou vários jogos de Copa também, né? E aí, quando ele jogava os jogos de Copa, a gente ficava, agora vai e tal. E nunca ia. E, cara, eu acho que tu resumiu bem, Daniel. É um pouco de tudo. Eu acho que a questão física dele impactou, só que eu acho que chegou a determinado momento que o Phil Parkinson teve que fazer uma escolha, né? Que chegou reforços ali, e é bem a linha de corte, né? De quando ele parou de ser relacionado praticamente ali, que é a chegada... Ele e o Palmer, né? Não foi... Ele e o Palmer. Porque não foi necessariamente pessoal, porque foram os dois. Foi a dupla de ataque que trocou, né? Mas o Palmer na temporada passada já tava diminuindo, né? Sim. Só pra pontuar que o Mullin até chegou a figurar 2 ou 1 vez no banco de reserva. O Palmer, ele não foi relacionado. Eu fiz uma conta aqui, eu entrei no Transfer Market pra ver quantos minutos o Mullin teve na temporada inteira, em todos os jogos, né? E aí diz aqui que ele tá com 1.465 jogos em 32 jogos, né? Aliás, minutos. 1.465 minutos, pelo amor de Deus, teria quebrado o recorde no ano, né? Maior peladeiro da história, não é? 1.465 dividido por 32. Dá uma média de 45 minutos por jogo, se contar jogos de Copa também. E só na League One, ele tem 44 minutos por aí. Então você vê, mesmo contando que ele jogou um tempo por jogo, é muito pouco, né, cara? São dos 26 jogos, 13 jogos, dá pra dizer que ele jogou. E aí, beleza, 3 gols é pouco, mas não é tão ruim pra uma média de um atacante de League One, tá ligado? É uma média... É que ficou muito a imagem do final da temporada, né? Ou no final da temporada, cada jogo a torcida pensava, agora vai voltar. E todo jogo saía a escalação e vinha a frustração, né? Dele não estar relacionado. Então...
É isso, mas... Na temporada passada, ele já não voltou, né, da mesma forma que a gente estava acostumado a ver. Sim. Né? Ele terminou a temporada em alta. Né? Ele foi um dos principais jogadores ali no último terço da temporada. Se não fosse ele, eu acho que a gente teria provavelmente caído nos playoffs. Sim, que foi a temporada que ele perfurou o pulmão, né, Lucas, na pré-temporada, né? Isso, né? Isso. E aí a gente achou, pô, o pulmão agora voltou, né? Então, aí teve a questão da cirurgia que ele teve que fazer logo depois do fim da League Two. Inclusive, ele não viajou com o time para Las Vegas, não fez a pré-temporada com o time lá por conta disso. Adiou também a volta dele na League One a voltar a atuar. E desde então, ele realmente não conseguiu mais ter as mesmas atuações. Eu tô vendo aqui que até que o último jogo dele foi dia 28 de janeiro, derrota pro Stevenage, que ele fez gol, inclusive. E aí foi o último jogo que ele jogou. Aquele 3-2. Eu acho que como personagem pro documentário, inclusive, eles perdem muito, tá? Sem o Mullin. E de fato, eles não tem como não dar uma desculpa pra isso, né? Eles têm que... Inclusive, se o documentário não mostrar uma cena dele e do Parkinson abraçado, usando a camisa da União, tá ligado? Na mesma camiseta, esses rumores vão se alastrar, né, cara? De que existe pelo menos... Tudo bem, pode não ser algo só com ele, mas eu acho que ainda acredito que pode ser que tenha algo não pessoal, tipo, olha, eu detesto você, mas do Parkinson não achar que ele tá à altura da competição mesmo, né, cara? O que eu apurei, assim, na época que eu tava escrevendo sobre, fui atrás de um monte de coisa, e de fato o que teve foi isso, assim, o Phil Parkinson deu umas 3 entrevistas onde ele citou, sempre dizendo, passando, não colocando panos quentes, né, até porque essa fofoca da treta veio depois, foi tipo um Carlos Alberto, sabe, um ex-jogador de programa de fofoca que soltou uma bomba. Entendi. E aí gerou um monte de notícia em cima de uma fala só, mas só teve uma fala a única fala desse jogador nesse sentido foi essa, quer dizer, a única fala que existiu nesse sentido foi essa. E aí o que teve o Mullin foi comentando num post dizendo bullshit, ou nonsense, na verdade, né? Isso é o que teve de oficial. O desempenho, o Lucas bem lembrou, na temporada passada, isso até tá no documentário, né? Ele já não tinha mais a mesma explosão, fisicamente ele caiu. E nessa temporada, e aí vai os meus 50 centavos de especulação, assim. Eu senti que rolou uma coisa muito anímica mesmo, emocional, psicológica, porque eu lembro, vocês lembram, Lucas, eu narrei esse gol e eu nem acreditei que foi gol, porque ele não comemorou, ele fez um golaço de cobertura e ele não comemorou, e ele saiu meio, sei lá, mais desabafo, né? E aí eu comecei a reparar, ele não tava legal em campo, ele tava começando a cavar falta. Geralmente o Mullin era um cara que recebia de costas e sustentava a pancada. Sim, sim. Agora ele recebia já desabando, tentando cavar falta, ficava reclamando. E eu comecei a ver muito nos stories dele, ele 100% focado no filho dele. Então, eu acho que pode ter rolado um negócio assim, pô, eu não tô legal, o técnico já viu que não vai dar mais pra me aproveitar como aproveitou. Será que eu vou tirar um tempo, então, pra colocar a cabeça em ordem, pra cuidar da família? Pode ser. Pode ter sido nesse caminho, porque a gente viu o Wrexham fazer isso com vários jogadores, né? O James Jones, o Jordan Davis. Jordan Davis também. Teve um problema com a gravidez. Isso. Era justamente isso que eu ia comentar, né? Que eu tava torcendo pra não ser nada pessoal nesse sentido, entendeu? Ele tem um problema pessoal com o filho dele, coisa assim. Claro, Tomara que seja softball, né? Inclusive. Tomara que seja softball. Treta com o Phil Parkinson. Não, é melhor mesmo. Inclusive eu tava vendo aqui, sei lá, o melhor mês dele, sei lá, em outubro ele jogou 3 jogos seguidos, os 90 minutos. E no resto da temporada ele jogou só mais um jogo 90 minutos contra o Barnsley e só. É meio curioso, assim, de um cara que tem esse status de ídolo, que a torcida amava tanto, mas ao mesmo tempo eu fico imaginando também, né, um treinador de um time como o Wrexham, como o Parkinson que ao mesmo tempo que entende o valor de um ídolo, vê o time sem ele voando e ganhando 5 jogos seguidos e fazendo resultado. O Wrexham teve uma sequência na liga aqui, deixa eu ver de quantos jogos. 8 jogos ou 9 aqui, se eu contei certo. 8 jogos sem perder, cara, com 6 vitórias e 2 empates. Pô, essa sequência é bizarra. Se contar mais 6 jogos pra trás, são 14 jogos com uma derrota. É uma baita arrancada pra chegar na última rodada e ter conseguido acesso. Então, como é que você bota o ídolo pelo ídolo, né? Eu cheguei a comparar a escolha do Phil Parkinson e disse assim, cara, ele tá fazendo uma aposta muito alta em deixar o Mullin de fora. Porque era muito mais fácil pra ele botar, porque a torcida queria que botasse, entendeu? É uma escolha corajosa que dá pra ele o título de melhor treinador de futebol meia boca da história, com certeza, porque ele consegue, cara. E assim, eu acho que, inclusive, quando você coloca mais dinheiro também, e entra os caras como o Jay, o caramba, cara, assim, esses caras têm que jogar. Também tem esse detalhe financeiro de galera que bancou esses jogadores caros,
que eu não sei quanto é o salário do Mullin, mas eu acho que ele deve ganhar menos que esses caras que chegaram pra essa temporada. E chegaram de uma Championship, né? Que chegaram de cima, o caramba. Então assim, cara, você contrata um cara por esse valor e vai usar o cara arrebentado, o cara que já não tá mais vendendo tanto, por mais que ele seja ídolo. Eu acho que aí entra um pouco também do lado chato do futebol, que é o lado burocrático, o lado pragmático, o lado só simplesmente mercadológico. De cara, gastamos uma grana, precisamos botar o bagulho pra funcionar. Não adianta comprar essa máquina de lavar, continuo lavando louça na mão. É foda também, tá ligado? Eu ainda acredito, tá? Se o Mullin não for dispensado, se ele continuar pra Championship, eu ainda acredito que a gente vai ver ele, que ele pode se recuperar. Mas aí é só coração mesmo. Cara, eu acho que o Wrexham jamais dispensaria ele. Eu também tenho muito essa torcida, eu acho que jamais dispensariam ele. Eu acho que é capaz de forçarem uma aposentadoria pra ele. Eu não duvido, não. É novo, né, pô? Ele tem 30, né? 29? Tem 30. Fez 30, vai fazer 31 esse ano. É verdade, né? Ele é novo pra parar. Caraca, é que seria muito triste pensar nele dispensado, né, mano? Puta que pariu, cara. Caraca, é velório. Negociar. Mas assim, ele era nítido que ele não tava mais no nível, ele era engolido pelos zagueiros, cara. Tinha jogo que tava dando dó ver ele tava passando fome. Mas um cara que faz o que ele fez, não desaprende, tá ligado? Ele pegando um tempo bom, assim, ó, tá com a cabeça boa, deu uma ajeitada boa no físico, acho que ainda dá pra pelo menos ter ele no banco, pra entrar, pra ele virar de repente um Steven Fletcher da vida, sabe? Esse talismã do segundo tempo. Porque ele sabe, se tem alguém que sabe o que é decidir pelo Wrexham nesse elenco, é ele. Não sei se tem outro cara que saiba mais o que é decidido que ele, né? Então se ele não for dispensado, acho que ainda dá. O grande lance é, cara, eu conhecendo a carreira do Mullin, eu nem sei se ele já jogou Championship antes. Não, quando ele foi pro Wrexham, ele tinha acabado de subir com o Cambridge pra League One. Exato. Então assim, ele era um centroavante muito bom pro nível entre National League e League One, né? Ele nunca foi testado nesse nível de futebol. Acho que esse é o ponto que mais me deixa receoso também. Apesar do contrato com o Wrexham ser o mais longo da carreira dele, né? Ele nunca ficou tanto tempo no mesmo time, o que é positivo, pensando em ambiente, né? E tudo. Então, acho que o vento sopra a favor dele em relação às condições, mas ao mesmo tempo sopra contra ele quando pensa em, bicho, o Wrexham tem que... E assim, sendo sincero, pra gente encaminhando, eu acho que esse é o momento do Wrexham botar um pouco de terra arrasada, tá ligado? Porque grande parte desse elenco tá no seu limite técnico de qualidade. Dá pra perceber. Sim. Inclusive os últimos jogos da League One, cara, era visível os problemas defensivos principalmente, falta de variação, de criação de jogada, de tática, da gente olhar e falar, cara, não é possível, parece que às vezes que o Wrexham não tem um treinador de bola parada, não tem um cara que fale, mano, varia 2, 3 jogadas pro cara ter opção ali, pra não ficar só aquele chuveirinho e a bola rodando, chuveirinho e bola rodando, porque, sinceramente, tinha jogo do Wrexham que você vê desde a National League, acho que isso é um sintoma, inclusive não é do Wrexham não, tá? Acho que é da League One, da League 2 e da National League, que aí em algum momento o jogo vira chutão pro alto e trombado, irmão. E aí não tem mais o que fazer. Tu chegou num ponto em que é possível questionar se dá continuidade pro Phil Parkinson na Championship, porque esse é o jogo do Phil Parkinson, ele não sabe fazer um jogo elaborado. É verdade, mas talvez ele possa fazer parte de uma comissão técnica mais consciente, né? Ele não precisa ser o cara que vai bolar todas as táticas, mas ser o cara que toma a decisão dentro de campo, assim, de repente. Eu acho que a gente vai descobrir, né? Porque a gente vai ter, esperamos que ele tenha agora um elenco de Championship, e aí ele vai ter jogadores que vão oferecer pra ele um tipo de jogo mais elaborado. Se ele continuar nesse mesmo estilo de jogo, aí você fala, pô, Phil Parkinson, agora não dá pra falar que você não tem material humano. Essa temporada, já principalmente da segunda metade, ele já começou a ter esse material, né? Mas às vezes você vê que é muito, de fato, inclusive tem análise sobre o limite do elenco lá no nosso site, mas a gente via, por exemplo, jogadores que era uma movimentação básica de dar um passo pro lado, assim, sabe? Oferecer uma linha de passe, que você vê que o cara tinha essa limitação de nem enxergar esse movimento, às vezes, né? É questão de... Essa pergunta, né, se vale a pena ganhar musculatura pra depois subir, é a pergunta que sempre fazem na comunidade. Eu acho que sempre vale a pena subir, nem que seja pra cair. Claro, pô. Nem que seja pra cair de paraquedas. Primeiro, aumenta a receita. Não, e não existe isso, cara. Eu acho que assim, acho que o grande ponto é esse, mano. Se você tá acostumado a ganhar um salário de 2 mil por mês e você tem um ano ganhando 30 mil por mês, bicho, não tem coisa ruim nisso, tá ligado? Mesmo que você cai com dinheiro, você pode ter torrado essa grana, mas você vai cair com alguma coisa dessa experiência. Eu acho que é muito pior quando você fica anos
na Championship, aí sim é ruim. Fica anos ali e aí você cai. Ou anos na League One e aí você cai. Você fala, puta, eu tava gastando, torrando e aí eu postei um monte de grana. Acho que o primeiro ano é só alegria. Mesmo que caia direto. Vai cair com o bolso recheado, pô. Sim, e é muito melhor você ficar apanhando num nível de competitividade da Championship, que tem elencos muito melhores, jogadores muito melhores, do que ficar lá na League One. E que todo ano recebe times da Premier League, né, inclusive, porque vale lembrar. Exatamente, ficar só jogando na League One ali, ó, toda hora chutão pro alto e trombada no meio, como bem lembrou o nosso Thiago Salerno. Isso é uma coisa pra citar, a gente tava falando do Mullen, o Langstaff, que foi artilheiro da League 2, ele foi pro time de Championship agora, o Millwall, né, teve pouquíssimas chances. Vamos pra ver também, o nível cresce bastante, é difícil acompanhar. Principalmente o nível físico. Tem um exemplo de dedicação de atleta que eu acho que ele, por mais que as ligas sejam longas na League 2, cara, os caras que estão acostumados a jogar Championship são os caras que quase chegaram lá na Premier League. E só isso, mano, eu acho que a maioria dos times deve ter uma média de idade baixa, com um ou outro cara mais elevado, porque são os caras que estão pegando tração pra Premier League que estão jogando a Championship. E eu acho que o Wrexham tem que focar nessa galera mesmo, nessa galera que tá... Pô, o Okonkwo, pra mim, ele é um exemplo disso. Cara, é um goleiro que vem do Arsenal, que vem com uma promessa, um time grande, investiu no cara. Algo de especial ele tem. Então, mano, esse cara tem que ficar... Esse cara tem algo de especial. O Cleworth também. Ele é insano o que ele fez. E a temporada do cara é incrível e você fala, pô, você não pode abrir mão desse cara. Agora, tem muita parte do elenco lá que você via até, enfim, assim, até é difícil ficar guardando os nomes, porque você sabe que eles vão acabar indo embora daqui a pouco. Vão. Então nem precisa guardar muito nome. E é uma situação delicada, mas eu acho que chegamos, enfim, à realidade dura do futebol de... Já dá pra chamar de elite, cara, a Championship, entendeu? Já é muito elite. Top 10 ligas? Top 10 Liga Mundial? A Championship? É. Acho que é questionável esse dado, não sei se eu considero top 10 Liga Mundial, não. Acho que dá pra argumentar. Eu falei que é 15, uma das 15 mais. Eu acho que dá pra dizer, cara, que assim, o Southampton é um time que jogou Premier League sei lá quantos anos seguidos e vai estar jogando contra o Wrexham, por exemplo. O Leicester foi campeão da Premier League há menos de 10 anos e vai estar jogando contra o Wrexham, por exemplo. Essa é a realidade. O Leicester pode falar, é bosta pra Premier League? Podem simplificar dessa forma. Mas nem sempre foi. Teve momento que peitou todo mundo. O Southampton é a mesma coisa, já deu trabalho pra caramba. O Ipswich eu vou dizer que não, mas tudo bem. O Ipswich deixa ele quieto lá, coitado. Swansea? O Swansea. Não, os caras que... Fora os que já estão da Championship, exato. Eu falei só nos que estão caindo agora, mas os que já estão ali, cara, o Middlesbrough já falei. Tem muito time que é tradicionalzaço que a gente vai ver o Wrexham ser testado contra. Assim, independente de expectativas e do que a gente pode imaginar pro ano que vem, e pro ano não, né, pra temporada que vem, eu acho que é muito foda, inclusive dá pra ver isso pra vocês aí pelo trampo que vocês têm feito de acompanhar isso tudo e trazer isso pro Brasil. Eu acho que, mano, a gente só tem a ganhar. Eu acho até bizarro, confesso com vocês, tá? Quando vocês falam que tem um maluco que cobre o Notts County Brasil, aí eu acho putaria, tá? Eu acho que não precisa. Um abraço Carlos Júnior. Não dá, pô. Aí você vai me perdoar, mas assim, Notts County Brasil é putaria já. Sábado 11 da manhã, 15 pessoas assistindo, eu sou uma dessas 15. Maluco. Nós somos. Vocês são malucos, pô. Às vezes tem 8, 3 somos nós 3 aqui, ó. Quando um não tá na transmissão, né? Você tá maluco, cara. Mas é essa parada que eu acho foda do futebol, que às vezes a gente esquece do quão popular ele pode ser, né, cara? Às vezes a gente se pega nessas cifras tão malucas, ou nos preços dos ingressos e tal, a gente esquece o quanto o futebol, no fim das contas, é isso, mano. É você juntar com seus amigos, trocar uma ideia, especular, sofrer, comemorar junto. Acho que essa é a grande magia do bagulho. E é por isso que projetos como o de vocês já estão aí há 4 anos, mano, pra mais. E, enfim, não querendo parar, motivados cada vez mais a continuar cobrindo. Só que falou do Notts, assim, o Carlos tem muito mérito porque, assim, ele toca essa comunidade, se eu não me engano, desde 2013, velho. Se eu não me engano, é isso. Não é de agora, não, vou ser os caras da Sonserina ali. Ele olhou o Rex no documentário e disse, você é do time que é contra e vou criar um não. Ele toca esse projeto desde 2013, velho. Cara, que maluco. E aí é maluco de verdade. Tem que ter atestado médico mesmo. Tem que faltar trabalho. Esse é tantã.
Não, ele é tipo os caras da Patagônia que foi lá pro documentário também, né? É a mesma coisa. Se fizer um documentário da Notes, vão falar, pô, em Taboão da Serra tem uma comunidade de torcedores do Notes e eles falam inglês lá, o inglês arcaico no mesmo bar. Cara, que maluquice. Essa é a parada que eu achei foda de ir pra lá, né? De estar em Wrexham e conviver com a galera e você reconhecer a galera, né? Do documentário e falar, caralho, o maluco da banca, as tiazinhas que hoje trampa na loja do Wrexham lá mesmo, o Wayne no turf, o caramba, você encontrar o cara e falar, caralho, que foda, mano, é o Wayne aqui. E o cara é literalmente um cara, tá ligado? É um cara que trabalha num bar, normal. Ele, assim, na rotina dele, o documentário mudou algumas coisas, mas não tirou ele de onde ele tá ligado? Não catapultou ele ao estágio de estrela. Aliás, eu acho isso foda do próprio Humphrey Ker, que é amigo do Ryan Reynolds, amigo do Robbie. Os caras, ele tem acesso a Hollywood. E do Príncipe William. E do Príncipe William agora. Agora não, né? Ele fez, sei lá, escola com ele, né? Ele estudou, eles moraram junto, inclusive. Dividiu o quarto, né? Essa maluquice. E o cara tem lá nada de 1000 seguidores no Instagram. Cara super acessível. E mais um ponto aleatório. Ele já fez uma audição pra ser o Chewbacca, né? E apareceu isso na série. É verdade. Isso que é legal, assim, né? Porque é isso, o futebol é esse holofote, essas cifras exorbitantes, essa mega exposição. Só que se não for comunidade, assim, um jogador só famoso não faz um time. Não adianta. Quer dizer, ser famoso, inclusive, não adianta de nada, né? Sempre vai ser coletivo. Isso ninguém vai conseguir tirar esse senso coletivo do futebol, né? E ele é feito de pessoas comuns. O coletivo, ele é bonito por causa disso. O Wrexham é um sucesso por causa disso. A comunidade Wrexham Brasil tá desse jeito por causa disso, porque é feita de pessoas comuns, porque a vida é feita de pessoas comuns, né? O holofote que faz tudo ser muito extraordinário. Mas é porque as pessoas comuns são extraordinárias quando elas estão fazendo o que elas gostam, quando elas estão se sentindo bem, né? Foda. Eu acho que o projeto do Wrexham mostra isso. E é por isso que sempre foi esse sucesso desde o primeiro episódio da primeira temporada. Eu acho que até me citando, sem a pretensão, mas no meio do episódio eu falei sobre isso, né? Sobre o documentário ser sobre as pessoas, né? E acho que é esse o grande acerto da parada, né? Quando ele vai e mostra o acidente na mina, um documentário sobre futebol e te apresentam o que comoveu aquelas pessoas e por que o time é tão importante para aquelas pessoas sofreram tanto, você fala, caraca, é isso, essa é a parada. Não é só sobre uma galera sofrendo porque uma galera perdeu um jogo de bola na grama, tá ligado? Não é isso. Tem vários outros fatores que levaram as pessoas a acreditarem naquilo como o motivo do sorriso delas, né? E aí, pô, isso é muito doido mesmo, cara. E a gente estende isso a toda a comunidade brasileira, não só do Wrexham, mas dos próprios times aqui, quando a gente vai num pré-jogo, num dia de estádio de pré-jogo, de você acompanhar, comer o espetinho na rua, ver a galera ali junto, pai e filho pequeno, e mulher, senhora, senhor, idoso, todo mundo junto. Obviamente, apreensivos com criminalidade e violência, que são realidades, sobretudo aqui no Brasil, mas não só. Mas, ao mesmo tempo, o significado maior de tudo aquilo, né? Não é só simplesmente, pô, vim ver meu time ganhar ou perder. Coincidentemente, hoje, o dia que a gente tá gravando, eu vou no estádio da Ferroviária ver Ferroviária Curitiba, que é o estádio que eu mais frequentei na minha vida, o estádio da minha cidade. E, assim, obviamente, né, que a gente vê a Ferroviária enfrentando Curitiba pela Série B, dá esse mesmo sentimento do Wrexham, dá um sentimento de cagaço legal. Você fala, pô, a lógica seria eu ter medo de perder pra um time como Curitiba. Mas se nós chegamos até aqui, por que não dá pra continuar subindo, né, cara? Então, porra, é essa sensação de esperança, que é o pior sentimento que tem em alguns momentos, mas também que é muito gostosa, né, cara? E Dani, quando eu me mudei pra cá, eu tava no futebol universitário. Cara, eu tinha meio que perdido em mim, né, essa essência do futebol raiz. Você vê pessoas que estão ali pelo amor, né? E quando eu cheguei aqui, tinha brasileiros que vinham aqui e a única possibilidade deles darem certo, né, é conseguindo uma bolsa de estudos, é conseguindo dando certo ali uma bolsa que vai permitir com que os pais deles tenham condição de pagar para eles continuarem aqui, sabe? Então, eu vendo isso e ao mesmo tempo acompanhando o Wrexham, cara, isso me fez, assim, reconectar com o sentimento ali de ver pessoas que estão ali por amor, sabe? O cara que tá ali, ele tá fazendo o máximo que ele pode para conciliar o estudo e o futebol. E mesma coisa com os jogadores do Wrexham naquela etapa, né? Que é de jogadores que tinham duas vidas, né, para conciliar. Esse sonho do jogador e ainda o cara que era pintor, o cara que tinha que ter outra profissão, né, e ainda continuar ali tendo força para treinar e todo dia ali mantendo a rotina. Pô, aquele episódio que tem o Leighton pintando a casa dele. Tá, o cara tá ali serrando madeira, pintando a casa. Consegue imaginar o Neymar pintando a própria casa? Não tem como, né?
Neymar não faz nem o próprio Todd. Ele não bota, não mexe nem o próprio Todd. Imagina pintar uma casa. Ele não transa nem com a própria amante, pô. É o sósia dele que faz isso, pô. Você tá maluco. Mas eu ia falar que a própria história das meninas, né, cara? Da Rosie Hughes trabalhando na prisão e o caramba. Cara, tudo são realidades muito humanas mesmo, né? Então, acho que por isso que a gente se apaixona tão fácil, né? No fim das contas, a gente... Principalmente, cara, quando você assiste o documentário ou quando você vivencia algo de perto e você pensa, puta, cara, podia ser eu, podia ser um amigo meu, podia ser um parente meu. Aí não tem como, mano. Aí você se aproxima de verdade, tá ligado? Aí você sente que você é parte daquilo de alguma forma, né? Mesmo na distância, mesmo na loucura e mesmo no desconhecimento de você nunca ter ouvido falar antes nesse time aí, você se apaixona, não tem jeito. Você citou o seu comentário lá, né, sobre a questão do roteiro e tal. E eu lembrei de quando você falou, né, pô... E a gente sempre fala isso, não é possível, se fosse fazer um roteiro, ninguém faria um roteiro tão bom. Uma pessoa que é uma boa artista, ela faz exatamente isso. Eu sempre, quando eu dou aula de poesia, de escrita, né, eu vou orientar algum processo criativo, eu falo isso. O trabalho do artista não é criar uma coisa mirabolante, é você olhar o que já tem, porque as coisas, os poemas, as músicas, os filmes, eles já estão no mundo. Quem é artista é a pessoa que vai pegar esse filtro e vai chamar, e vai juntar uma coisa com a outra, e vai chamar atenção pra isso, né? Você escrever uma canção é você chamar atenção pra uma determinada amontoado de ideias ali. E o Wrexham é esse time de cinema por causa disso, porque quem comanda o projeto é artista bom nesse sentido. Tipo assim, pô, eu preciso de um time que seja um time de cinema. Aí essa pessoa, eles fizeram uma pesquisa gigantesca. Não é à toa que eles chegaram no Wrexham. É porque, de fato, é o time que já tem. A cidade é um prato cheio, dá pra fazer 20 anos de documentário sobre cada personagem dessa cidade. É muito louco isso. É muito foda, cara. Muito foda mesmo. E a gente espera que tenha mesmo, né? Tanto por vocês aí pra cada vez mais continuarem crescendo a comunidade de vocês, quanto pra gente ter esses materiais aí pra poder consumir, né, cara? Pô, gostoso demais. Cigarro! Dizem por aí que cigarro faz mal, mas se cigarro faz mal, por que é tão gostoso? Dizem por aí que cigarro faz mal, mas se cigarro faz mal, por que é tão gostoso? Vitinho Maidana, acabou o programa com a galera do Wrexham Brasil, eles voltam pro Testosterinha Show, mas vamos rapidinho fazer uma cartinhas aqui e um comentroxas, né? Viagem no tempo, né? Viagem no tempo, exatamente. E Dano te enganou pra ler. Ô, Vitor! Correio! Te enganou pra ler, Vitinho. Você viu coisa terrível. Uma loucura, cara. Do nada eu tô sendo obrigado a ler em 2 lugares diferentes. Cartinhas pro endereço podcast@peladranet.com.br. Começar pelo Rainer França, que falou da Champions League anti-Neymar, porque o roteiro dessa temporada é um karma pro nosso eterno menino rei, Batman da Vila, por ver o PSG chegar à final da Champions sem ele. Pô, nunca vou acostumar com o Batman da Vila, tá? Mas é muito foda mesmo. Cara, é muito bom. O Batman da Vila é muito bom, cara. Rogério Vongola mandou uma escalação do Deep Seek pra seleção brasileira. Eu fui ver e no meio campo tem Arrascaeta. Aí não dá. Aí realmente, porra. Mas assim, se o Arrascaeta tivesse se naturalizado brasileiro, a gente tinha 2 Copas do Mundo. Com certeza. Luiz Fonseca de Bauru escalou uma seleção de perebas treinada pelo Alberto Valentim. Olha aí ele, vai dando. Toma. Com direito a Muralha, Rodinei e Pedro Raul. E a seleção que a gente merece, ele falou. Correto. Caralho, cara. Meu Deus do céu. Peter Rocha mandou uma cartinha com o título Ted Lasso, dizendo que canonicamente o Roy Kent perdeu a final do Mundial pro Corinthians. Ah, sim, ele tava no Chelsea, né? O Roy Kent era jogador do Chelsea. O Roy Kent teria perdido, né, final do Mundial. Inclusive, ouçam o álbum Brime, que é a capa desse álbum do Febem e do Flesos, é o Chicão dando um carrinho num cara do Chelsea. Muito bom. O Leonardo, também conhecido como Não, que comentou da fofoca do Arthur Jorge ter traído e trocado a esposa pela neta do Newton Santos, que inclusive eu fiz vídeo sobre isso no Instagram, se você não viu, veja. E ele diz, sobre o meme Vontade de Chorar e Morrer, do Léo, que vamos tocar de novo nesse programa, é a Trindade. Vontade de chorar e morrer. É estranho como esse meme vem se referir a um assunto negativo, mesmo tendo sido dito no momento de catarse e felicidade do Santos. A frase é do lateral Léo, sim, o Barcelona é tudo isso mesmo, na vitória contra o meu time na final do Brasileirão de 2002, ele fala aqui. Grande lembrança do Anão. O Luiz Felipe de João Pessoa, na Paraíba, mandou uma cartinha sobre a poluição visual do jogo do Palmeiras, reclamando do tamanho das placas de publicidade, que tem 2 metros, maior que o jogador. Por fim, aqui, eu vou ler uma cartinha inteira do Rafa Jean Jope, torcedor do Mirassol, que mandou um fato bizarro da semana, que eu mandei pra vocês no Zap, inclusive. Fato bizarro da semana. Que
é sobre o desdobramento da acusação da ofensa racista que teria sido feita pelo vice-prefeito de São José do Rio Preto, Fábio Marcondes, a um funcionário de segurança do Palmeiras depois da partida contra o Mirassol lá no Paulistão. Após o término da partida, o político desceu com seu filho da área dos camarotes para a área de saída dos ônibus dos clubes, onde, de acordo com o relato dele, foram distratados pelo segurança do Palmeiras que estava orientando a saída do ônibus ali, pedindo pra galera abrir caminho pro veículo. O político se exaltou e teria o chamado aos gritos de macaco velho, tudo gravado, cercado de torcedores e os policiais militares que nada fizeram. Após uma perícia da Polícia Civil, esse é o fato bizarro, o absurdo fica ainda maior. Não identificaram nenhuma fala racista na hora do macaco velho, porque fizeram a perícia e o político teria chamado a segurança de paca véia. Ridículo, cara. Que coisa ridícula, mano. Cara, eu vi o vídeo e assim, pra mim parece muito macaco velho, mas eu não sou da polícia. A perícia tá feita aí, quem somos nós pra duvidar, né? Legalmente vamos fazer esse disclaimer. Mas eu realmente, assim como o querido Rafa que mandou e-mail, nunca vi ninguém chamar ninguém de paca véia em lugar nenhum do país. Não, ainda mais como a gente tava falando lá no WhatsApp, que o cara tava ofendendo, né, o segurança, gritando lixo, gritando um monte de coisa. Chamando de lixo 10 vezes, E aí, de repente, é paca véia, que ele achou que é um termo bem ofensivo pra ele falar pro cara. Só paca véia. Realmente. Depois chama ele de lixo, né? Realmente é a sequência que vem na cabeça de todo mundo, é paca véia. E aí o Rafa aproveita pra puxar um lado polêmico da questão. O racismo, claro, deve ser punido severamente para que um dia todos passem a vê-lo como crime grave que é. Nesse caso, o político cometeu racismo com a camisa do meu querido Mirassol, dentro do estádio do Mirassol. Torcedor frequente que sou, garanto que ele não é figura frequente no estádio, não acompanha nada do clube e estava ali por pura proximidade política. Seria justo o clube Mirassol ser punido? Não seria mais eficaz punir na justiça o autor do racismo? Punir o clube quando alguém usando sua camisa faz uma merda assim é realmente o melhor caminho? Agora, vamos diferenciar as coisas. Primeiro, esse caso é um cara playboyzinho, convidado do presidente do Mirassol, que tá ali destratando segurança depois do jogo. Aí eu acho que cabe a justiça ter bom senso também de virar e falar, bicho, não foi um lance da torcida do Mirassol. Aquilo foi uma atitude individual. Se fosse dentro do estádio, ele xingando e tal, e a reação da torcida fosse qualquer uma que não desceu o cacete nele, aí o time tem que ser punido sim, acho que tem que ser. Obviamente, cara, a justiça não é binária, né? Não é uma regra binária de computação que você diz sim ou não, caso a caso tem que ser analisado. Mas eu sou a favor que o clube seja considerado pra punição, sim. Não que sempre seja punido, mas que seja considerado. Porque se parte da torcida, se for uma coisa cultural, a torcida tem que se policiar e aprender que, pelo amor ou pela dor, não pode ser racista. Pelo menos um alerta, né? Tipo uma advertência pra galera ficar ligada, assim. Eu acho que nesse caso aí, Maidana, por exemplo, o cara cometeu, ele é um playboyzinho, ele é um cara convidado do camarote, o prefeito de São José do Rio Preto. Se a polícia entende que ele foi racista de fato, eu não acho que tem que sobrar pra Mirassol e pra torcida no Mirassol. A gente nem sabe se ele torce pro Mirassol, tá ligado? Tem que ser considerado isso. Então sim, é importante punir o clube, mas caso a caso tem que analisar, cara. Não é simplesmente rolou racismo, pune o clube. Eu já pensei muito nisso também, senão vai um cara infiltrado lá e faz o clube perder mando de campo, perder ponto, etc. Eu acho que tem que ser... A justiça não é tão burra assim como parece, tá? Paca véia. E aí, enfim, fica aqui o nosso desejo de paca véia pra esse Fábio Marcondes aí. Chamar ele de paca véia de volta também, porque no mínimo é o que ele merece, ser considerado uma velha paca. Todo respeito às pacas e às velhas. Sim, não necessariamente nessa ordem, né? Mande suas cartinhas para podcast@peladranet.com.br e deixe seus comentários lá no Instagram ou no Spotify, que se passar de 50 comentários em cada plataforma, a gente lê aqui no programa seguinte. No caso, o Peladinha 725 passou de 50 comentários no Instagram, o programa Uma Bagunça Absurda, que tinha pai do Neymar, Jorge Jesus e Carlo Ancelotti na capa. Você vê como o tempo passa e já perde o sentido. Então vamos ler comentário do Spotify, do Instagram. E deixa eu ver no Spotify se também passamos. Tudo em dia, 53 comentários, é isso aí, Maidana. Então vamos ler 2 comentroxas cada um em cada plataforma. Começando pelo seu do Instagram, Fernando Maidana. No Instagram tem um comentroxa aqui do Paulo Vico, que falou que a sugestão pro Dudu na Europa é de PNC, Paella na Catalunha. É isso que ele foi fazer. Vai lá, Vitinho, mais um comentroxa. Comentroxa do Dinho Neto, que falou, nem ouvi ainda, mas se tem Paquetabete, eu aposto que é o melhor programa da história. Melhor programa da história. Inteligente, hein? Foi inteligente esse comentroxa. Muito inteligente. Elco Júnior mandou, Dudu nessas férias vai PQP, pacificar questões psicológicas. Hashtag procurando gorilas. Tá precisando. Tá precisando. Deixe seu comentário também no Instagram, no post desse programa 726. Vamos lá então pro Spotify pra gente ler um comentroxa cada um, começando pelo seu Fernando Maidana. O comentroxa aqui do Matheus Frois, que falou, já temos um papa e ele não é Fernando Diniz, o que dá margem pra ele ser treinador de novo. O Vidani sabe muito bem.
Cara. Olha o que aconteceu, né? Olha o que aconteceu. Cara, inclusive o Real Madrid esperou tanto o Papa quanto o Vasco pra demitir o Ancelotti. Foi, cara... Pra não correr risco. Por pouco o Xabi Alonso não veio pro Vasco. Essa é a minha versão. E por pouco o Papa não foi treinar o Real Madrid, né? Por pouco o Ancelotti não virou Papa também, né? Que tava entre... Seria uma loucura, né? E aí o Diniz ia acabar no Brasil. Olha a merda que ia dar. Real Madrid contrata Leão 14. Cara, esse multiverso. Muito foda. Esse mundo no multiverso que o Ancelotti virou o Papa, eu queria muito viver, cara. Vamos lá, mais um comentrouxa, Vitinho. Comentrouxa do Cássio Guilherme, que falou: incrível a capacidade do Ronald Araújo de ser o -1. Muito mais erro do que botar o Lewandowski. Concordo, viu, cara? Depois de ver muito replay desse jogo, os 2 gols é entregada foda do Ronald Araújo. Mano, e assim, vou dizer pra vocês, tá? No Real e Barça que rolou aí no fim de semana, o 4x3, que foi um jogaço e tal, legal de ver. Eu acho que o futebol do futuro tem que ser assim, entendeu? Ninguém mais joga com zagueiro, só atacante, zagueiro tudo ruim. Concordo. E só goleada, porque, mano, o que o Lucas Vasquez fez desse jogo tinha que ser crime, tinha que ser de lá preso. Loucura. Preso. Inacreditável. Preso. É uma grande loucura, esquizofrenia, que é bom pra todo mundo, né? Porque se você tem um atacante bom e ele tá enfrentando um zagueiro merda, pra ele é uma alegria inacreditável. O que o Yamal é sorrir hoje em dia é brincadeira. Pra mim tinha que ser tudo gol show. O goleiro tinha que ser só que o contrário. O goleiro é um robô e aí é um monte de gente tentando chutar e fazer gol. Ah, é um robô absurdamente técnico, né? Que nunca é. Cristiano Ronaldo no gol. O Lucas Barbosa terminou aqui com o último comentrouxa dele. A Arrascaeta perde gol na cara e Flamengo empata com o Central Córdoba. Não vi essa manchete em nenhum lugar, mas se o Palmeiras empatasse com o Cerro, certeza seria o debate da semana sobre o gol que Vitor Roque perdeu. Eu não entendi. Cara, é um choro assim, mano. E fora que no comentário que eu fiz no Pelada Passada na Viagem no Tempo, eu falei do gol que o Vitor Roque perdeu na cara também. E falei que o Arrascaeta perdeu o gol na cara. Mano, isso não transforma o Arrascaeta no jogador pereba. E inclusive quem tá devendo desses dois aí, o Vitor Roque tá devendo pra um caralho desde que chegou. Porra, mano, o Arrascaeta... Acabou de começar a fazer gol. O Arrascaeta é um dos melhores meias dos últimos 15 anos aqui que jogaram no Brasil. O Arrascaeta é o artilheiro do Brasileirão e o líder em assistência, nesse exato momento. Cara, acontece, o cara erra e assim, o problema é que o Flamengo tem decisões pela Libertadores e tá falhando nos jogos que não podia perder. Mas tá aí, porra. Vamos ver aí como vai ser o jogo desse fim de semana. Dessa semana, na verdade, esse meio de semana a gente não sabe ainda. Quinta tem LDU, né? Lembrando, se o Flamengo perder pra LDU e o Central Córdoba empatar com o Táchira, o Flamengo tá eliminado da Libertadores, tá? É verdade. Uia. Eliminado. Tô torcendo pra isso? Claro. Com tudo que eu tenho dentro de mim, com o meu coração. É isso então, gente. Hashtag Federico Ancelotti. La pergunta da semana. Qual a sua expectativa para o trabalho desse velho gostosa de cintura fina que chegou pra treinar a gente, o Ancelotti? Pô, morando no Rio de Janeiro, a cintura vai ficar cada vez mais fina. Ah, mas ele bronzeado. Será que o jaleco dele vai ser cinturado? Ai, com certeza. Manda aí, ó. Tem que ser. Outra La pergunta da semana. Vai ser a cinturado o jaleco do Ancelotti? Manda aí pra gente. É isso então, gente. Fiquem com Deus e até semana que vem pra mais um Pelada na Net. Fiquem com o Testosterinha Show também com a galera do Wrexham Brasil. Valeu, alegria. Tem que dar a braba do Jaca, né? Pô, Ancelotti fumar. Quero ver a reação dele. Nossos colaboradores. Chegamos, Testosterinhas, para aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Testosta? É isso aí, Vitor. Agora é hora de mandar abraço pra galera que colaborou com R$20 ou mais no mês de abril de 25. É isso, recompensa pro Apoia-se, pro Patreon e pra Chave Pix, pra todo mundo que colabora no nosso financiamento coletivo. Manda os abraços pra galera, Testosta. Abração pro Adriel Romeiro, Alexander Barroso Moreira, Aline Aparecida Matias, André Luiz Rufino, Antonino Firmino da Silva Neto, Bruno Donizete Mendes, Bruno Kelton, Bruno Marques Monteiro, Carlos Eduardo Ardigo, Daniel Pandeló Correia, Débora Mazeto, Elisnei Menezes de Oliveira, Evilásio Costa Júnior, Fábio Simões, Felipe Brasil, Felipe de Amorim Prestes, Felipe Duarte, Fernando Bilheire, Gabriel Friso, Gabriel Leconte, Gabriel Lopes dos Santos, Gianluca Barbosa Mainini, Guilherme da Hora, Jailson Gomes, João Pedro Macaretti, José Wellington de Moura Melo, Luan Germano, Luca Viana, Lucas de Oliveira Andrade, Marcelo São Martinho Cabral, Marco Antônio Massen da Silva, Mariana Faitosa, Mário Peixoto, Matheus Andion de Souza Vitorino, Matheus Bezerra, Lucas Bittencourt, Maxwell dos Santos Nelly, Pedro Bonifácio, Pedro Henrique Santiago, Pedro Henrique Toneto Lopes, Poliana Bruno, Rafael Manente, Rafael Mates, Rainer Almeida, Rafael Piccoli, Rafael Pini Bubinique, Renata Pereira R. Silva, Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti, Thiago Oliveira Marçal, Nogueira Marçal, aliás, Thiago Nogueira Marçal ou é Marcal, não sei, Thomas Rodrigues, Thiago Vaz, Vinícius Lima Silva, Vinícius Ramalho, Vitor Mota Viguerelli, Wendel Ferreira Santiago,
Thiago Vladimir Araújo Neto, Christian Adriano da Costa Júnior, David Gilvan, Luiz Estrina, Marco Antônio Rodrigues Júnior, Marcão, Leonardo Pimentel, Danilo da Silva Pereira, Henrique Zani, Pedro Henrique de Paula Lemos, Rodrigo Marques Fernandes, Vitor Rodrigues, Bruno Macedo, Daniel Moreira, Leandro José de Souza, Lucas Ufofo, Luiz Bessa, Albert José, Fernando Pereira, Rafael de Souza, Thiago Gonçalves, Álvaro Modesto, Daniel Ferreira de Lima Vilha, Felipe Artemio, Tatiana Oliveira Ferreira, Bruno Vieira Silva, Ítalo Rossi Lucas, Maicon Feldhaus, Lucas Pereira de Aguiar Afonso, Isabelle Zácara e Cristiane Cardoso Avolio Gomes. É isso, meus queridos, queridas, queridos, obrigados por acreditarem, obrigados não, né, mas obrigado por acreditarem no sonho da minha vida, que é o podcast Peladranet. Eu amo vocês, tamo junto, valeu mesmo de coração. Esse mês de abril fomos muito bem, batemos todas as metas e por isso tem até programa extra que vai entrar no ar, né? Ou já entrou, dependendo de quando você tá ouvindo. Então muito obrigado, que Deus abençoe vocês, tamo junto e até o programa que vem. Espero que vocês continuem com a gente por muito e muito tempo. Valeu, alegria! Divertir, pra você brincar. Vem aqui, vamos adorar o Testosterinha Show. Começou, galera, mais um Testosterinha Show, Brasil! Uou! E aí, turma, beleza? Beleza. Beleza. Ó, vamos aqui definir a ordem do programa de hoje. Primeiro jogar hoje é o Vitor Rodrigues. E aí, Vitor? E aí? Eita, tô nervoso. Tá tudo bem. Você sabe como funciona, né? Mais ou menos. Mas tamo aí pra jogo. Tá, não vai aprender. Essa é fácil. O segundo é o Vidani. Beleza. O terceiro é o Thiago. Bora. E o quarto é o Lucas. Salve. Então vamos rodar a roleta pra primeira categoria do programa de hoje. Rodando a roleta. Olha aí, hein? Quero um animal que não fica na água. Só não pode ficar na água. Sem a letra A. Vai, Vitor. Pô, buga. Difícil, né? É a pressão, pô. Gente, existe animal sem a letra A? Tem. Bora aí. Fora da água. Nossa, parecia bem mais fácil. Tá vendo, rapaz? Sem a pressão é mais fácil. Errou! Então errou. Vai, Vidani. Tem o porco, por exemplo, né? Porra, porco é animal, né? É verdade. Ele costuma ser. De fim de semana, não sei. Mas no dia útil é animal. Vai, Thiago. Lobo. Boa, olha aí. Vai lá, Lucas. Urso. Boa. Eu vou manter essa categoria. E mais uma rodada. Vai, Vidani. Eu vou com mico. Mico, boa. Vai, Thiago. Morcego. Olha aí. Vai, Lucas. Tigre. Boa. Mais uma rodada. Vai, Vidani. Ai, caralho. Crocodilo. Não, crocodilo fica na água. Não, crocodilo fica na água. Pera aí. Foi o que eu pensei. Errou. Eu pensei nele na terra, cara. Vai, Thiago. Eita, agora pegou. Boi. Boi, boa. Vai, Lucas. Pônei. Pônei. Boa, pô. Mais uma rodada. Vai, Thiago. Eita. Virou mata-mata, hein? Mata-mata. Puta, lembrei de um. Puxa vida. E agora? Deixa eu pensar. Acho que eu vou perder. Rapaz. Periquito. Boa. Vai, Lucas. Sofrimento, cara. Tragédia, hein? Olha o tempo desceu. Jegue, boa. Jegue é bom. Puxa vida. Mais uma rodada. Vai, Thiago. O burro. Boa. Vai, Lucas. E agora? E aí, Lucas? Vai responder a pressão. Dole uma, dole duas. Errou! Parabéns, Thiago, pela vitória. Muito obrigado. Me preparei muito, né? Tava ansioso por esse momento. Porra. Tá aí com o seu atlas de animais aberto. Eu vi ali. Eu fui pro lado da ave, eu falei, pô, com certeza tem um monte de ave. Eu não fui capaz de pensar uma ave com a letra A. E tem um monte. Então depois que eu fui eliminado, eu pensei em urubu, em pombo, e um monte também que tem. Pois é. Nossa, corvo, urubu, nossa. Eu também não fui pras aves, cara. Eu fiquei na terra e eu vi o crocodilo na graminha, eu falei, vambora. Eu não consegui pensar em águia, falcão, tucano, tutear. Pois é. É foda. Então é isso, gente. Ficamos aqui. Até o programa que vem. Valeu, galera. Abraço, alegria. Tchau. Alegria.